Finalmente eu terminei de assistir a filmografia completa do Andrei Tarkovsky e eu vos trago aqui um vídeo sobre o Andrei Tarkovsky, mas principalmente sobre cada um dos filmes dele em um ranking que é pra mim, do melhor ao pior, certo? E desde já eu já peço que vocês se inscrevam, que a maioria mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então eu peço que vocês, por favor, se inscrevam, se vocês quiserem receber mais conteúdo desse tipo. E vamos pro vídeo, né? Andrei Tarkovsky foi um cineasta nascido na União Soviética em 4 de abril de 1932 e faleceu em 29 de dezembro de 1986 em Paris, na França. Os filmes são os seguintes: The Killers, O Rolo Compressor e o Violino. Esses dois são os curtas-metragens. E a partir daqui são os longas: A Infância de Ivan, Andrei Rublev, Solaris, O Espelho, Stalker, Nostalgia e O Sacrifício, que foi seu último filme. Antes de começar o ranking, há de se falar que ele foi um diretor extremamente... Eu posso falar? Ele fez pouquíssimos filmes, até porque ele morreu jovem, né? Mas o que ele nos entregou são filmes de extrema qualidade, né? Todos, assim, até os curtas, até o primeiro curta dele de um, de um estudante de cinema, né? Já tem muita qualidade, que, sem muita enrolação, já vou começar logo aqui o ranking, né? O primeiro, que eu vou ter que colocar aqui em último, é o curta The Killers. É um curta pequeno, assim, eu acho que tem uns 20 minutos por aí, e é um curta de um estudante de cinema, né? E é um filme, evidentemente, um filme de estudantes, então não esperam qualidade de um curta já de um profissional, né, feito por profissionais, mas mesmo assim é um curta muito bom. Eu não gosto muito da forma que ele acaba muito de repente, mas ainda assim é um filme bom. É um filme assim na média, sabe? Um curta na média. E se você for levar em consideração o contexto, né, que é um filme amador, um filme de estudantes, ele vai, é óbvio, que melhorar muito, né? E o segundo, o segundo curta, que é o Rolo Compressor e o, e o Violino, que eu coloco em oitavo. Assim, vale lembrar que esses dois curtas não têm características do Tarantino como diretor. Do Tarantino não, desculpa, do Tarkovsky como diretor, né? Mas, óbvio, conforme o diretor vai amadurecendo, ele vai mudando sua forma de dirigir, né? E o Rolo Compressor e o Violino é um filme, é um curta excelente. É um mais longo, né? Tem 40 minutos, eu acho. E conta uma história clássica, de uma forma clássica, mas muito bem contada, sabe? Eu gosto da forma como a criança, a atuação da criança não é genial, óbvio, porque é uma criança, mas ela tá nos parâmetros do que se propõe ali o universo do filme, né? Que é assim, talvez eu faça um vídeo sobre isso, e é como você analisar uma atuação em um filme, né? Porque, por exemplo, tem filmes que todas as atuações são exageradas, mas isso significa que a atuação é ruim. Por exemplo, os filmes do Jack Nicholson, por exemplo, o Iluminado. A atuação do Jack Nicholson é extremamente, posso dizer, exagerada, né? É muito exagerada. Mas não transforma essa atuação em atuação ruim, porque o universo do filme pede aquilo dali, sabe? Mas se tem uma atuação, por exemplo, todas as atuações são atuações sérias, sóbrias, e uma única atuação é exagerada demais, e isso você pode conferir, pode ser um erro da direção e também da atuação, certo? Mas voltando, a atuação da criança, ela, dentro ali do universo, ela tá boa. Inclusive é uma coisa que o Tarkovsky vai trabalhar muito bem em toda a filmografia dele, que é as crianças. Em vários filmes dele tem crianças, porque é um tema, tem vários temas assim, Tarkovskiano, sabe? A infância é um deles. E já indo agora para a infância de Ivan, e para mim é o pior, não é o pior, é o menos bom longa dele. Ainda assim é um filme muito bom, tem cenas memoráveis, tem coisas memoráveis. Como, por exemplo, a icônica cena do beijo, né? Que é desconfortável. Algumas pessoas romantizam essa cena, mas ela é extremamente desconfortável. E, assim, o filme toca nesse assunto da guerra, né? Como
acaba com a infância dos que estão envolvidos, né? Porque o Ivan, ele tenta ser muito mais maduro do que ele é, sabe? Ele tenta sempre estar ao lado dos adultos, porque a guerra é um ambiente muito adulto, apesar de muitas vezes nas guerras eles utilizarem crianças, sabe? E o Ivan, ele não quer aceitar essa situação. É um filme excelente, assim. Talvez seja um dos filmes mais fáceis pra assistir do Tarkovsky. É muito bom. Ele passa, assim, rapidinho. Em sexto eu coloco Nostalgia, que foi o último filme que eu vi do Tarkovsky. Eu vi hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, mas não é o dia que eu vou postar, óbvio. E Nostalgia é um filme, foi o primeiro filme dele fora da União Soviética, né? Que ele saiu por problemas, assim, de censura. Que é, assim, eu como comunista, eu tenho que falar que, sim, as experiências socialistas, óbvio que tem problemas, né? Mas, a, mas eu como comunista tenho que defender essas experiências, mas eu tenho também de reconhecer os erros dela e os erros de, assim, de ter muita censura em relação às artes é triste, né? Mas voltando aqui pro assunto, Nostalgia foi um filme, sendo na Itália, né? E mostra muito do que é o filme. Por exemplo, tem vários personagens em toda a filmografia do Andrei Tarkovsky que o nome do personagem é Andrei. E talvez isso. Talvez não. Isso é uma coisa muito pessoal do Tarkovsky, né? E, e ele. E esse personagem tem muitas coisas do Tarkovsky. Essa nostalgia do personagem, sabe? De sentir falta do seu país natal. Que talvez seja o que o Tarkovsky estava sentindo naquele momento, né? Ele, ele queria, mas não queria voltar para o seu país, né? E até vários momentos tem a nostalgia. Também tem esse negócio que... Não me lembro ao certo se é Kant, que diz que os loucos, na verdade, são gênios, né? E o filme fala um pouco disso, né? Daquele personagem louco. Na verdade, o escritor, ele enxerga a genialidade do louco, né? É um filme excelente, assim. Já tem muitas características do Tarkovsky como diretor, né? Que é esse negócio de esculpir o tempo, de ser um filme bem lento, mas ainda assim é um filme bom. E em quinto, eu coloco o excelente Solaris, né? E talvez seja o filme mais famoso do Tarkovsky. É um dos que eu indico se você quiser começar a assistir o Tarkovsky. Tem três filmes assim que eu indico se você quiser começar a assistir Tarkovsky, né? Que é A Infância de Ivan, Solaris e Andrei Rublev. Apesar de Andrei Rublev ser um épico, né? Ser muito longo, tem 3 horas de filme. E Solaris a ficção científica do Tarkovsky. Apesar dele ser uma pessoa que odiava ficção científica, né? Mas ele fez uma excelente ficção científica. Inclusive, esse filme bate de frente assim com o meu, né? Com o meu filme favorito, né? Que é 2001. Mas pra mim, eu ainda prefiro 2001, ainda acho mais, mais bem construído, melhor, né? Mas não podemos desmerecer a qualidade de Solaris, que é um filme que ele deixa de lado esse negócio das naves. Tanto que a nave que tá ali em Solaris, ela é extremamente velha, assim, sabe? Ela é suja, ela é mal cuidada, parece que ela tá abandonada, né? E tem muito, pra mim, a minha interpretação é de que esse psicólogo, ele na verdade está fazendo uma viagem pelo seu subconsciente, né? Pela sua mente. Tanto que ele revive memórias, né? Que a sua amada e diversos coisas assim da cabeça dele, né? Tanto que no final, pra mim, eu interpreto como se ele resolvesse continuar naquela no conforto dele, sabe? Continuar naquela realidade que ele ali estava. Mas deixando um pouco de lado a memória da sua esposa, sabe? Mas ainda assim estando nessa viagem em sua mente, né? Em quarto, eu coloco Andrei Rublev, que é um filmaço, assim. É muito difícil de assistir, pode ser muito difícil. Inclusive, voltando para Solaris eu acho que foi o primeiro filme dele, do Tarkovsky, que ele começou a desenvolver essa sua característica de planos longos, sabe? Andrei Rublev, assim como a Infância de Ivan, você ainda vê uma direção muito, como é que eu posso dizer? Genérica. Não tão genérica, porque assim, ainda assim é uma direção boa, né? Mas não bate, não parece uma
uma direção feita pelo Tarkovsky, né? Mas, falando de Andrei Rublev ainda assim, tem esse negócio sobre... É uma história bíblica, né? Uma história religiosa, e conta a história desse pintor, que é até um pouco autobiográfica, né? Porque, pra mim, esse filme é muito sobre o artista, a figura do artista, né? Que é até meio metalinguístico o filme, porque a situação que acontece com o Andrei, né? Dele ser censurado por diversas pessoas, pelos que estão do seu lado, inclusive, pelos os seus inimigos, assim dizendo. O Tarkovsky também foi censurado diversas vezes, as obras dele foram censuradas. Esse filme, inclusive, foi censurado, né? E também tem a figura do moleque que faz o sino, né? Que ele também é uma figura de um artista ali, né? Inclusive, a sequência final desse filme é excelente, né? Da cena do sino, que traz uma tensão impressionante, né? Será que vai tocar o sino? E, e para mim, porque nesses momentos, assim, desde que a mulher abandonou o Andrei, ele ficou extremamente depressivo na história, né? Então, quando ele resolve se juntar, convidar o menino do sino para viver junto a ele, né? No seu mosteiro, enquanto o Andrei ia pintar as figuras religiosas, o menino ia construir seus sinos. Para mim, ali é a fé do Andrei Rublev se renascendo, sabe? Junto, agora ele vai ter algum companheiro, entende? Em terceiro, eu coloco o último filme do Tarkovsky, O Sacrifício, que é um filme excelente também. Assim, talvez a cena final desse filme seja uma das melhores cenas já feitas no cinema. É impressionante, assim, vocês têm que ver. Talvez eu até deixe aqui na descrição o link da cena para vocês verem, porque é bizarro. É um plano longo, acho que uns 10 minutos por aí, e que ele está com fogo na casa, né? Que é o sacrifício do protagonista. E na verdade, a primeira vez que eles gravaram esse plano longo, que é real, né? Óbvio, é um filme dos anos 80, então tudo ali é real, não é CGI. Eles tacaram fogo na casa mesmo. Só que no meio da gravação ali, eles perceberam que a câmera deu um defeito na câmera e eles tiveram que reconstruir a casa. Que é claro que não é uma casa real, né? Mas tiveram que reconstruir a casa pra queimar de novo e fazer a cena tudo de novo, sabe? É uma cena excelente, assim. E a coreografia, né? Se é que tem uma coreografia, dos personagens, cada um se comporta muito de uma forma muito, como é que eu posso dizer? Específica, né? Muito natural, assim. E o filme é porque eu não falei disso, mas o Tarkovsky é uma pessoa extremamente religiosa, né? Todos os filmes dele basicamente tem esse negócio da religião. E aqui também, né? Aqui acho que o Tarkovsky até brinca um pouco com o niilismo, que Nietzsche é várias vezes citado durante o filme, né? Apesar de Nietzsche não ser niilista, mas ele é associado ao niilismo. Ele é citado várias vezes durante o filme. E de início, os personagens são muito niilistas, são muito ateus, sabe? São desacreditados. Naquele contexto ali da Terceira Guerra Mundial, eles estão devastados, né? Mas o protagonista se rende a Deus, basicamente, e vai em busca do perdão, que Deus, para mim, é a figura daquela empregada, né? E ele vai dormir com ela e para ter a salvação, né, ele tem que fazer o sacrifício, que é talvez deixar de lado essa figura da casa, né? Essa figura material, esse negócio material. Em segundo, eu coloco o Espelho, que foi o primeiro filme, assim, Tarkovsky dele, sabe? Com planos longuíssimos, com lentidão absurda, com essas alucinações. Inclusive, as alucinações desse filme são geniais. O Espelho é um filme excelente, assim. E é um filme muito interessante de ver, né? Que ele conta muito do Tarkovsky, né? Que é o filme mais autobiográfico dele. A figura da infância do menino lá é muito sobre o Tarkovsky, né? Assim, é um filme excelente. Eu não sei se é um filme tão fácil de assistir do Tarkovsky, mas é um filme muito bom, vale a pena, pra você que quer se aprofundar no cinema. Ver filmes
mais estranhos, assim dizendo, né? E já vou falar logo do primeiro, pra mim é o melhor filme do Tarkovsky, é o meu segundo filme favorito, que é Stalker. Que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre, e é um filme excelente, assim. Pra mim, o Tarkovsky conseguiu fazer um negócio impressionante com esse filme, né? E como eu já fiz esse vídeo, eu não vou me estender muito aqui, né? Porque o vídeo também já tá muito longo. E, realmente, assistam o cinema do Tarkovsky. Mesmo que você não goste dessa lentidão, desse estilo de direção dele, você vai aprender muito sobre cinema com ele, né? Ele é um mestre, com certeza está entre os melhores diretores da história. Os maiores diretores da história, sabe? Então, nesse, nesse meu estudo do Tarkovsky, eu aprendi muito sobre cinema, sabe? Muito sobre... Inclusive, eu acho que eu vou levar muito pra mim esse negócio dessa lentidão do cinema do Tarkovsky, de poucos cortes, sabe? Que inclusive contrasta muito com o cinema soviético, né? O, o cinema do Eisenstein, que é esse cinema que a montagem é o principal. Aqui a montagem não existe, basicamente. Ela só serve para ligar um plano ao outro, entende? Ligar uma cena à outra. Assim, é excelente o filme de Tarkovsky, assistam, vocês não vão se arrepender. Mas se você está começando agora a assistir filmes mais difíceis de se assistir, né? Não esses filmes hegemônicos, né? Esses filmes que estão sempre aí, né? Esses filmes americanos. Talvez não seja o principal, mas a partir do momento que você já assistiu alguns diretores menos falados, né? Apesar de serem muito falados, eu me contradizo aqui. Por exemplo, a partir do momento que você já estudou o cinema do Kubrick, do Hitchcock, do Ingmar Bergman, eu acho que é o momento de você começar a assistir o Tarkovsky, sabe? Inclusive, o próximo diretor que eu vou estudar é o Akira Kurosawa, e eu estou muito ansioso para isso. Pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo sobre o Akira Kurosawa. Óbvio que eu não vou assistir todos os filmes dele, não vou conseguir assistir todos os filmes dele, que são mais de 30 filmes, mas os principais eu vou tentar assistir, e com certeza eu vou trazer aqui para vocês. Um top 10 eu trago, sabe? É isso, muito obrigado por ter assistido. É isso.